Vez e outra eu apareço aqui para fazer um vídeo de desabafo para vocês, né? Falando algumas coisas que estão me incomodando, algumas coisas que estão me irritando, algumas coisas que eu tento melhorar a cada dia que passa. Só que eu já preciso fazer algumas revelações, porque aparentemente as pessoas que chegaram no meu canal, talvez por serem mais novas, ou talvez por não ter visto eu falar isso aqui algumas vezes, eu tenho alguns problemas relacionados ao comportamento. Eu sou TDAH. Quem é pai de criança hiperativa, por exemplo, ou que tem déficit de atenção, sabe o que isso quer dizer. E com frequência, alguns seguidores meus têm feito algumas observações nos vídeos que têm me incomodado porque está acontecendo comigo a mesma coisa que eu vejo às vezes acontecendo com os meus alunos também. Quando eu dava aula, alunos que tinham TDAH, por exemplo, e que tinham uma dificuldade com um ponto ou com outro, eles eram repreendidos, eles eram às vezes inclusive vistos de outra maneira, basicamente por essas dificuldades. Então eu vou trazer para vocês aqui esses problemas e também vou trazer para vocês aqui algumas observações que a cada dia que passa a gente percebe claramente que a esquerda não evolui com relação a ser boçal em relação ao conhecimento. O intelectual de esquerda, ele tem de falar tudo perfeito, ele tem de saber todos os pontos de vista que ele está colocando ali especificamente como está na teoria, e se tiver uma vírgula faltando, um acento, a pronúncia da palavra errada, tem de tomar cuidado, porque senão a direita vai usar isso contra você. Eu escuto isso o tempo todo, na verdade eu leio isso o tempo todo aqui no meu canal. Eu espero que vocês não levem a mal, obviamente, isso aqui é só um desabafo, é algo que tem me incomodado há um tempo, uma parte porque eu tenho um problema que eu já comentei aqui com vocês algumas vezes, e outra parte é porque algumas pessoas prestam atenção em detalhes tão ínfimos que eu tenho certeza que a extrema-direita, a direita, comete erros 10 vezes piores, tanto em relação à retórica, a conteúdo, à oratória, e a gente não se preocupa, porque a gente é de esquerda, tem de ser perfeito, não pode botar o ponto aqui é uma vírgula, aqui é um ponto e vírgula, aqui é um acento circunflexo, a gente tem de ter um pouco menos de boçalidade nesse ponto. Então eu quero conversar com vocês hoje sobre isso. Pois bem, meu povo, dia 8 de outubro foi dia do nordestino, e eu estava lendo sobre Patativa do Assaré, e tem uma frase dele que é bem importante, que eu me identifico inclusive com essa fala, né? É melhor escrever errado as coisas certas do que escrever certo as coisas erradas. Por que eu estou citando essa situação envolvendo Patativa de Assaré? E por que eu estou citando essa situação do Dia do Nordestino? Ou por que eu estou vindo aqui fazer esse desabafo para vocês? Quando eu comecei a fazer vídeo nesse canal lá no dia 8 de setembro de 2015, o primeiro vídeo que eu soltei aqui foi um documentário. Eu criei o canal no dia 8 de setembro e soltei um documentário. De lá para cá eu tentei fazer vídeos para agradar os meus alunos, vídeos mais jovens, com a linguagem mais direta, mas jamais tá xingando ou ofendendo ninguém. Eu sempre tinha esse cuidado. De lá pra cá meu canal começou a mesclar ali conteúdo de política e história, política e história, política e história, até que em 6 de agosto de 2018 meu canal virou praticamente um canal sobre política e história com enfoque em política, com enfoque, melhor dizendo, em política. E aí de lá pra cá eu já usei camisa de anime, já usei camisa do Simpsons, já usei camisa de jogos de videogame, já usei camisa de personalidades do hip hop que eu gosto, de bandas de rock, e rodava e virava olhando no comentário o seguinte: ah, quem é que vai acreditar num cara que tá falando de política com a camisa dos Simpsons? Que tá falando de política com a camisa do Minecraft, como eu gravei um vídeo alguns anos atrás aqui com a camisa do Minecraft, que tá gravando um vídeo sobre política com esse tipo de visual. Quem é que vai levar esse cara a sério com esse painel na parede assim? E eu fui tentando melhorar a oratória, fui tentando melhorar a base de conhecimento, fazendo curso para poder me capacitar mais e produzindo conteúdo. É óbvio que 90%, 99% das pessoas que me seguem aqui, até aquelas que reclamam às vezes de uma palavra ou de outra, elas querem, obviamente, que eu evolua mais. Só que eu preciso que vocês que seguem meu canal entendam que eu não sou um robô, eu não sou formado em jornalismo, eu não tenho técnica de jornalismo. Tudo que vocês veem eu falando aqui são de alguns cursos que eu fiz livre sobre oratória, sobre apresentação em palestras, algo desse tipo. Sem falar também da minha experiência como professor. Eu diminuí o tom da fala, eu diminuí a cadência da fala. Quem segue o canal há mais tempo sabe que nos vídeos antigos eu falava muito rápido. Hoje eu falo um pouco mais cadenciado para que vocês possam compreender melhor. E a cada dia que passa eu busco, obviamente, evoluir. Recentemente eu estava tendo muitas críticas porque a capa do vídeo faltou um acento agudo. A capa do vídeo faltou um acento circunflexo. Carlito, não se fala fulano, se fala ciclano. Carlito, não se fala ciclano, é cicrano. E as pessoas esquecem, por exemplo, que existem alguns vícios de linguagem.
Em alguns lugares, por exemplo, você pode chamar vassoura de vassoura ou pode chamar vassoura de bassoura. E tá certo. Em outros lugares você pode chamar a pessoa de ciclano ou de cicrano. É obviamente que isso vai do vício de linguagem e que apesar de ter uma forma mais correta que a outra, obviamente, de se falar, existem algumas situações que acontecem por conta do vício de linguagem. Por exemplo, é muito comum você ver algumas pessoas aqui do Nordeste e de outras regiões do Brasil chamando palhaço de palhaço. E às vezes isso é só um vício de linguagem. Tanto que você tem, às vezes, pessoas que têm um grau de intelectualidade elevado e que têm alguns vícios de linguagens. Outras pessoas reclamavam, por exemplo, que eu tinha de treinar mais o uso do R e do L, e eu tenho alguns problemas de TDAH, como eu já falei para vocês. Anota aí que talvez os filhos de vocês também tenham isso e vocês não percebam. Eu tenho dislexia, eu tenho dislalia, eu tenho descalculia, eu tenho hiperatividade e eu tenho também déficit de atenção. É por isso que em algumas lives que eu faço com vocês ultimamente, eu não tenho lido comentários durante as lives, porque quando eu me prendo, por exemplo, no comentário, depois eu não consigo, às vezes, voltar no ponto que eu estava, porque ou eu prendo a minha atenção ali, ou então eu não consigo concluir, por exemplo, o ponto de vista. E com relação à dislalia, que é uma coisa que me incomoda muito e que tem me incomodado mais do que o normal ultimamente, é que eu tenho utilizado às vezes a palavra cérebro para poder me referir aqui. E como eu tenho dislalia, quem tem dislalia tem dificuldade em falar algumas palavras, tá? Dentre essas palavras, por exemplo, palavras ou letras com som de R ou de L. Então é muito comum às vezes eu falar cérebro e ficar parecendo que eu falei cérebro. E óbvio que eu não estou falando cérebro, eu estou falando cérebro. Só que eu não vou ficar sempre aqui entoando que eu tenho de enaltecer aqui o R para que vocês consigam compreender. Eu estou vindo aqui fazer esse desabafo para vocês porque eu nunca sofri bullying na escola, obviamente, por conta disso. Porque quando eu era adolescente que estudava, as pessoas nem chamavam isso de TDAH direito ainda. Você tinha ali um ponto de vista da descalculia, você tinha ali um ponto de vista, por exemplo, da dislalia, você tinha ali um ponto de vista já de algumas coisas relacionadas ao déficit de atenção e hiperatividade, mas não era como é hoje. Ainda tinha um preconceito, entre aspas, no diagnóstico de que era basicamente a mãe dar uma surra ou repreender que a pessoa iria melhorar. E não é assim que aconteceu. Inclusive, pouca gente sabe disso, mas eu repeti de ano algumas vezes. Na verdade, eu repeti de ano uma vez, porque minha mãe achou que eu não estava preparado para ir para a série seguinte, mandou repetir. E no outro ano, eu acabei perdendo o ano, né? Eu repeti, obviamente, uma vez, que foi um ano que eu perdi de verdade, e o outro ano foi minha mãe que botou. Mas vamos botar aí 2 anos que eu repeti de ano. E um ano que eu perdi porque eu tinha problema com descalculia e a escola não identificava isso. E eu, quando ia fazer as contas, isso na terceira série do ensino fundamental menor. E a escola não conseguia identificar isso e eu não consegui, por exemplo, passar de ano. Mesmo conseguindo explicar como era feito o cálculo, tudo direitinho, quando eu ia para escrever ali eu tinha esse problema. Por isso que, como professor, por exemplo, eu tento trabalhar de forma a incluir todo mundo. Eu nunca falei muito sobre o curso de teatro que eu dava na escola que eu trabalhava, por exemplo, mas tinha um aluno que participava do nosso curso de teatro que ele era autista. E o autismo dele era de um grau que ele não se comunicava de forma oral, ele basicamente se comunicava com o olhar e com gestos físicos, basicamente. E a gente fez uma peça teatral na escola e ele participou dessa peça teatral. Outras pessoas também que tinham outro tipo sei lá, limitação ou algum tipo de diagnóstico de TDAH, a gente ia lá, sempre tentava incluir todo mundo. E eu, por ter TDAH, também acabei me sentindo alguém que estava incluído ali também, porque eu estava me sentindo no lugar dos alunos que eu colocava. Só que o ponto que eu quero chegar não é só na questão do TDAH, da dislalia, da dislexia, da descalculia. O meu ponto de vista é que parece que não adianta eu vir aqui botar um terno para agradar as pessoas que achavam, por exemplo, que eu não podia falar de política porque eu usava camisa de desenho animado. Não adianta eu tentar polir o meu vocabulário aqui, tentar utilizar palavras mais bonitas, inclusive mudar até o meu semblante, que muita gente pergunta por que hoje eu sou mais sério, e esse motivo, obviamente, também está atrelado ao conteúdo que eu produzo. Eu falo sobre notícias políticas, eu faço comentários sobre políticas, e nem sempre o comentário, obviamente, é feliz. Mas eu tinha uma maneira de passar a informação para vocês de forma mais leve. E eu não consigo fazer isso mais porque você não pode passar assim, você não pode tirar essa palavra. Ah, você não citou o autor fulano. Ah, no seu livro faltou tal vírgula, não sei o quê. E eu pergunto para vocês, se não tivesse meia dúzia de gente como eu, por exemplo, que escreve errado as coisas certas, e tivesse pessoas, por exemplo, escrevendo certo as coisas erradas, você acha que não estaria muito pior a situação que a gente está vivendo, não, gente? Eu tô aqui produzindo conteúdo para vocês todo dia. Eu dou uma média de 6 a 8 horas por dia. E isso porque eu busquei mudar a minha rotina depois que aconteceu com o Henry.
A gente passa o dia todo pesquisando, estudando, se dedicando para trazer mais conteúdo para vocês. Agora, por exemplo, eu estou tentando encontrar uma maneira de pagar o meu mestrado sem precisar, obviamente, estar me acabando produzindo conteúdo e pedindo doação o tempo todo para vocês, para que eu faça esse mestrado e traduza esse conteúdo para o meu público. Só que hoje eu tenho sentido na pele que o que importa não é o que a gente passa. A boçalidade, às vezes, nossa da própria esquerda é tão grande que, a concordância verbal, Carlito, ficou errada ali. Isso aqui é um gerúndio, Carlito, não usa esse termo. Carlito, isso aqui é sei lá, isso aqui é não sei o quê. Enfim, tem coisas que nem eu realmente sei que chegam para mim. Eu não sou um gênio da língua portuguesa, eu não sou um gênio do vocabulário nacional, eu sou nordestino, que teve a coragem de encarar essa árdua batalha que a gente tem aqui, fora as outras batalhas que a gente já tinha, e que eu tenho tentado dar o meu melhor a cada dia, obviamente. Mas me incomoda muito ver que parece que é mais importante para a pessoa que me assiste que eu fale corretamente a palavra cérebro do que o som parecer com cérebro. Porque se a pessoa ouvir eu falando cérebro, vai dizer que eu não sei falar e a extrema-direita pode usar isso contra você. Recentemente eu fiz um vídeo aqui explicando, por exemplo, que eu tinha 2 pessoas que colaboravam comigo, né? 2 funcionários. E as pessoas ficaram, mas você disse que é MEI, como é que você tem 2 funcionários? Eu falei de forma bem genérica, eu tenho 2 pessoas que colaboram comigo. Eu não vou ficar explicando que eu não tinha 2 funcionários, porque o MEI não pode ter 2 funcionários. Eles são colaboradores, eles não têm carteira assinada comigo. Eu pago um valor para prestação de serviço, eles não são meus empregados ou meus funcionários, como alguns queiram chamar. Inclusive existe uma diferença entre empregado e funcionário, depois vocês pesquisem que eu já falei sobre isso aqui no canal. Então eu não quero o apoio incondicional de vocês, obviamente. Eu quero que quem quiser me ajudar a vir trazer ponto de vista, eu vou ouvir, eu vou procurar evoluir, eu vou procurar melhorar. Mas, poxa, tente se colocar um pouco no lugar da gente. O cara estudou o dia todo para gravar um vídeo de 10 minutos, às vezes vai editar antes de dormir, mas o que importa para mim é que no título faltou acento. Ou o que importa para mim é que a pronúncia do nome do cara não era essa. Por exemplo, eu fiz um vídeo há um tempo atrás, citando vários exemplos aqui, né? Falando sobre o lema dos nazistas, né? A Alemanha acima de tudo, né? Deutschland über alles. Aí a pessoa botou aqui, Carlita, a pronúncia não é assim. Certo, eu não sei a pronúncia correta. Como eu também não vou saber, obviamente, falar o nome de outras pessoas, como eu não vou saber falar algumas palavras também. É óbvio isso. Como eu vou ter dificuldade, obviamente, em falar em dolo ou dolo, como eu fico aqui. Carlito, não é dolo, é dolo. Carlito, não é deutan, é deutan. São coisas ínfimas que a gente não pode, obviamente, estar se apegando a isso. Isso me incomoda, isso me irrita, porque isso é tudo que eu odeio dentro da esquerda, a boçalidade. Não se pode falar deltan, porque é deltan. Não se pode falar dolo, porque é dolo. E essas coisas, gente, levado obviamente ao pé da letra, sendo que a gente quer passar informação, a pessoa que escuta não vai, sei lá, deixar de entender que dolo é dolo, porque a gente não falou dolo ou falou dolo, por exemplo. Então eu peço a vocês, obviamente, um pouco mais de compreensão nessas situações aqui. Eu não estou pedindo para vocês virem aqui e falar, Carlito, você falou a palavra errada, mas a gente vai deixar para você não ficar incomodado. Não, não é isso. A crítica é sempre construtiva, eu vou sempre ouvir. As críticas que não são construtivas eu não vou ouvir, obviamente, que eu não estou aqui para ser atacado. Eu vou dar um exemplo para finalizar esse vídeo para vocês, outro exemplo. Eu tenho mudado muito meu vocabulário, eu tenho tentado, obviamente, me referir a pessoas burras, chamando elas, por exemplo, de desinteligentes, porque a palavra burra soa muito pesado e vocês podem observar claramente que nos meus últimos vídeos aí, nos meus mais de 6, 7 meses de vídeo aí, eu tenho procurado moderar bem mais o discurso, trazer palavras mais polidas, para que as pessoas não se ofendam. Inclusive, através de um comentário de uma mãe, por exemplo, que comentou comigo há um tempo atrás, que eu não utilizasse algumas palavras, eu mudei. Tanto que eu fiz alguns vídeos essa semana sendo um pouco mais grosseiro, digamos assim, ao me referir ao presidente da República, e antes de começar a ser grosseiro, em levar palavras grosseiras, primeira coisa que eu fiz, eu me retratei com o público, eu pedi desculpa a vocês, que eu sei que muita gente não gosta que eu utilize algumas palavras aqui, mas que às vezes eu tenho de usar. E aí eu recebo mensagem, Carlito, não use essa palavra, não faça assim, você é um intelectual, você não pode usar isso. Eu sou intelectual, mas antes de tudo eu sou um ser humano também, que já passou dificuldade e que eu não consigo, obviamente, ser aquele cara padrão Globo,
que tem de estar com um ternozinho alinhadinho aqui, ó. Eu gravo, sabe como é que eu gravo os vídeos pra vocês? Eu vou revelar aqui agora. Sabe por que numa live vocês me viram pegando a chinela na mão pra poder matar um mosquito? Chinela ou sandália, né? Porque senão vão escrever aí, Carlito, não é chinela, é sandália. Então tá bom, chinela, sandália ou percata, tá? Eu peguei o objeto que eu tava calçando e tentei matar uma mosca. Eu gravo o vídeo, sabe como? Eu gravo vídeo de short. Não tem aquele mito do Jornal Nacional que todo mundo grava de short? Eu gravo de short. Às vezes eu gravo de calça. Mas a maioria das vezes eu gravo de short. Tô aqui agora, por exemplo, de short e chinela. Aqui vocês estão me vendo elegante. Só que é isso que eu quero falar pra vocês. O que importa não é a roupa que eu uso, não é o linguajar que eu utilizo. O Patativa de Assaré, por exemplo, é considerado intelectual e não chegou à universidade, por exemplo. No dia 8, por exemplo, de outubro, a gente faz essa associação, obviamente, ao Patativa da Assaré. E eu queria, inclusive, terminar esse vídeo aqui falando justamente um dos trechos mais importantes que eu já ouvi falando sobre essa maneira de tá falando certo, tá falando errado. E eu vou citar de novo o Patativa de Assaré. Eu prefiro escrever errado as coisas certas do que escrever certo as coisas erradas. Eu sou assim, ó. Sou de verdade, não sou um personagem, não sou um ator. Eu sou eu. Por isso que tem vezes que vocês vão me ver aqui mais exaltado, mais irritado, mais chateado. Mas hoje eu sei o peso do trabalho que eu faço. Então, por conta disso, obviamente eu vou ter mais serenidade, eu vou ter mais tranquilidade ao passar alguns temas. Eu vou respirar fundo algumas vezes, eu vou pensar mais de uma vez antes de fazer alguma coisa. Mas, infelizmente, nem sempre eu vou poder fazer isso. Sabe por quê? Porque, como eu já disse e repito, eu sou igual a vocês. Eu sou uma pessoa de verdade, que se revolta, que se chateia. E se tiver um momento que eu não consiga deixar de chamar o Bolsonaro, por exemplo, por alguma palavra que soe ofensiva, eu vou chamar, infelizmente. Eu vou tentar diminuir cada vez mais? Vou. Mas se eu continuar mudando, daqui a pouco vocês vão me ver aqui. Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui para trazer notícias do dia. Roda na tela aí, por favor. E eu não quero ser assim. Eu quero melhorar ainda mais a minha dicção. Eu tenho algumas palavras que eu falo que ainda sai muito anasalado. Eu melhorei o ritmo da minha fala aqui. Eu entendi tudo isso. Eu sei que muitos de vocês apoiam meu trabalho. Eu não tô falando isso aqui porque a maioria tá reclamando não, tá, gente? É uma minoria. Só que é uma minoria, por exemplo, que oprime aquele que não tá preparado. Imagina quantos jovens e adolescentes aí no Brasil que podem ter dislalia, descalculia, dislexia, como eu tenho, por exemplo, também. Ou que tenha outro tipo de TDAH, que tenha hiperatividade ou que tenha déficit de atenção e que muitos de vocês olham com um olhar que deveria ser de um jeito, mas que na verdade é outro. Reflitam sobre isso, gente. Vocês viram o que aconteceu com o nosso amigo Henri Bugalho recentemente. Teve um problema sério. Esse trabalho aqui, ele desgasta a gente. Muita gente fala assim, Carlito, mas você deveria tirar uns dias de férias. Como é que eu vou tirar se esse governo não tira dias de férias? Como é que eu vou tirar se a única maneira que eu tenho hoje de me manter me preparando ainda mais também é através desse trabalho que eu faço com vocês hoje? Isso aqui, como eu já falei para vocês mais de uma vez, acaba sendo mais que uma luta por um ideal de verdade do que algo relacionado ao profissional. Eu já disse mais de uma vez para vocês que eu sei que um dia isso aqui vai acabar. Por isso que eu estou estudando. Porque eu não vou ser o Carlito do canal Historiador a vida toda. O YouTube vai passar, não passou ainda, mas vai passar. A gente tá vendo outras plataformas, por exemplo, de redes sociais crescendo. A gente sabe que muito em breve, e eu espero isso também, esse conteúdo de política, muitos de vocês passem a dominar nosso trabalho, seja focado em outras coisas. Só que eu peço para vocês, tenham um pouco de compreensão, tentem se colocar no nosso lugar. Muitos de nós, durante muito tempo, abriram mão de feriado, sábado, domingo, outros finais de semana, sexta, a noite do futebol, a noite da academia para estar estudando e produzindo conteúdo para vocês, para estar preparando pontos de vistas, para poder talvez tirar o nosso país dessa situação que a gente está agora. Então, se eu falar um dia aqui cérebro, ou se eu falar algum dia aqui, por exemplo, ciclano, ou se eu falar algum dia aqui dolo ou dolo, ou se eu falar aqui Dushlan Ube Alice sem a pronúncia correta, compreendam que o meu esforço aqui é a cada dia buscar a melhora. E que nem sempre, obviamente, eu vou conseguir agradar todo mundo. Mas são esse tipo de coisa que deixa a gente triste. Não me deixa magoado, mas deixa triste assim. Pô, fiz um vídeo de 10 minutos, a pessoa prestou atenção que a palavra que eu falei, por eu ter dislalia, o som em vez de parecer com R é um L, e o som em vez de parecer com L é um R. Quer dizer, é assim que funciona?
E quem é atento no meu canal, inclusive tem pedagogos que acompanham aqui, vocês, meus colegas pedagogos, já deveriam ter percebido que eu tenho dislalia. Eu nunca falei aqui sobre a dislalia, eu já falei muito sobre o déficit de atenção e hiperatividade e a dislexia, mas nunca falei sobre a dislalia. Eu já falei sobre a descalculia também há muito tempo atrás, mas nunca tinha falado sobre a dislalia. E vocês deveriam perceber, porque eu tenho dificuldade em falar a palavra cérebro, tenho dificuldade em falar a palavra cicrano, então assim... Espero que vocês compreendam, isso aqui é só um desabafo. Bom final de semana pra vocês, eu não sei se esse vídeo vai sair aqui domingo, se vai sair sábado, eu não sei. Vocês também sabem que eu tô tirando um pouco mais o pé no final de semana, eu tô buscando descansar um pouco mais, eu também preciso recuperar as energias pra voltar fortalecido pra vocês toda semana, até porque nossa luta é diária com as lives ao meio-dia, na terça e quinta à noite com convidados também, e a produção de 2 vídeos diários, que consome muito tempo de pesquisa, porque isso aqui... Pode soar como um negócio para alguns, pode ser um negócio realmente para alguns, mas para mim isso aqui não é um negócio não, isso aqui é algo que eu acredito que eu faço de verdade. E quem sabe do que eu estou falando sabe, porque eu passei um longo período sem ganhar nada praticamente aqui nessa plataforma, falando o que eu estou falando, sendo ameaçado, sendo atacado, e mesmo assim eu fazia o que eu fazia aqui, o que eu estou fazendo aqui hoje, tá bom? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que as pessoas entendam essa questão do TDAH, da dislalia, da descalculia, da dislexia, da hiperatividade, do déficit de atenção. E quem sabe aí a gente consegue, obviamente, ampliar o campo de visão de outras pessoas, tá bom? Grande abraço para vocês, bom final de semana e até o nosso próximo vídeo.